Olá, pessoal. Olha aí, The First Class Programa, um programa de primeira classe, mas olha bem, porque as pessoas convidadas aqui são pessoas inteligentes, pessoas que a gente falar assim, no cabedal de conhecimento, de profissionalismo, são de primeira classe. É isso aí. Nosso convidado hoje, olha, o delegado seccional, o doutor Sandro Montanari Ramos, um homem que faz um trabalho aí, ele tem conteúdo e para mostrar o seu trabalho, aí junto à seccional de Bragança Paulista, que engloba aí várias cidades. Ô Sandro, uma satisfação, viu? Doutor João, para mim eu me sinto honrado de estar podendo participar aí do seu programa, do seu podcast, né? First Class Programa, né? Me sinto honrado mesmo, acho que você seleciona, me sinto feliz e grato por ter sido um dos selecionados e por estar podendo aí participar desse programa. Se sinta à vontade, me chame a hora que quiser, que nós estamos aqui realmente para dar informação. Verdade, olha, dá informação, informações assim, pontuais para momentos. E eu vou começar aqui nesse podcast aí, uma conversa bem informal, perguntando, quer ver uma coisa? Olha bem, doutor Sandro, doutor, porque ele realmente tem essa conotação forte. Olha bem, e aí, Sandro, o que leva, assim, um cidadão? A gente vê uma questão de violência a cada dia, gente no trânsito e tudo. E às vezes, fora disso, mas a pessoa violenta mesmo, uma pessoa ser violenta, agressiva, a ponto de cometer crime. O que leva a isso, Sandro? Olha, doutor João, a pergunta ela é interessante, ela é extensa até, né? Sim, na verdade. Vamos falar Lombroso já dizia na época da genética do crime, né? A pessoa já vinha com DNA do crime, mas isso aí foi superado, enfim, né? Você tem um criminoso de carreira, aquela pessoa que tem esse desvio de caráter, ele está aqui na vida para fazer alguma coisa errada, tem a pessoa que quer levar alguma vantagem, seja ela qual for, e seja a custa do que for, né? Mas você tem aquela pessoa que se torna violenta. E eu, no meu entender e pela minha experiência, hoje o mundo está muito rápido. Sim, verdade. Hoje o mundo está muito rápido. Hoje você tem as redes sociais, você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o WhatsApp, você tem o Telegram, enfim. Você tem inúmeros meios para que você não se desligue. E não se desligando, você entra numa ansiedade, tá? Eu falo de mim mesmo. Às vezes, meu pensamento, ele é mais rápido do que minhas palavras, a ponto até de eu ter que puxar o ar para continuar, entendeu? Então, isso é ansiedade. Eu acho que a ansiedade leva a pessoa a ficar mais agressiva, ela vai ficar mais impaciente, e essa impaciência vai gerar um conflito aí entre as pessoas que convivem, né? Seja uma briga no trânsito, seja uma briga numa escola, seja uma briga, enfim. A impaciência do cidadão acaba levando ele a cometer um crime. Então, não é incomum um cidadão, uma pessoa de bem, está num bar tomando, e aí ele é provocado, e aí nessa ele não consegue se segurar e acaba atacando o outro, e pode até levar numa letalidade, aí até num homicídio, né? Então, é o que eu acho. Nós acreditamos nisso. Eu acredito que o que possa estar fazendo com que pessoas acabem cometendo mais crimes do que o normal é a ansiedade, é um mundo rápido como a gente está. Agora, Sandro, você que é experiente e assim milita na Polícia Civil aí há muito tempo, você acha que depois de que aconteceu aquela pandemia, onde as pessoas ficaram um pouco reclusas, isso aí aflorou, assim, parece com uma agressividade, não contentando, assim, com o outro, nas coisas que o outro possa fazer, às vezes, que um pouco desvirtuado do que a gente poderia considerar normal? Você acha? Olha, eu ia tocar nesse assunto já na primeira pergunta, e agora, você jogou a bola, eu vou cortá-la, com certeza.
Lógico que a pandemia, ela trouxe o quê? Ela trouxe o contato da pessoa com ela mesma. Isso, tá? verdade. Então ela passa a não ser mais social e ela passa a ser o quê? Mais ela, dentro da casa dela e dentro dos próximos dela. Então, quer dizer, nunca os familiares ficaram tão unidos como na época da Sim. pandemia, seja na sua casa, seja na Sim. sua chácara, enfim. E isso eu estou falando em compartimentos, às vezes, pequenos, outros grandes, quer dizer, a gente, né, pessoas, às vezes, num cômodo aí de 30 metros quadrados, 5, 6 pessoas. Verdade. Então, obviamente, isso foi um teste para a convivência em sociedade, e principalmente numa sociedade privada, íntima. Então, isso realmente fez com que as pessoas acabarem ficando realmente impacientes e os conflitos aumentaram. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E você notou que o número de problemas aí que a polícia teve que investigar teve um aumento nessa época? Nessa época, doutor João, foi uma coisa esquisita. Eu nunca parei, né? Desde que do início da pandemia, Sim. isso foi no começo de 2020. Sim. E aí isso aí foi até meados aí de 2022, Foi, acho que não verdade. houve um encerramento total. Mas em 2020 mesmo, a criminalidade, até por conta do fica em casa, daquela política do não saia, fica em casa. Parece que está A diminuindo. criminalidade ela acabou diminuindo. E aí nós passamos para quê? Nós passamos para os chamados crimes digitais. Por quê? Sim, Porque verdade. era necessário você se utilizar aí dos computadores, das Da redes internet, sociais, né? da internet como um todo para você fazer compras. Quer dizer, Sim. o mundo mudou a forma de pensar e, logicamente, os aproveitadores, como diria, se aproveitaram disso. Tá? Então, a gente notou esta crescente. E mais, nós notamos também que a pessoa que não tinha para onde ir, que não tinha o que comer, essa aí, ela acabava cometendo um crime para sobreviver. Sobreviver. Você falou a verdade. É isso aí. Agora, uma coisa que o Sandro, assim, os instrumentos e as estratégias, olha aí, de investigar o crime. Tem, assim, estratégia para começar a investigar, já armada assim, a polícia já tem isso em mente, a polícia civil? Tem? Bacana a pergunta, acho que muita gente acaba me perguntando sobre estratégias e tal. Eu posso dizer uma coisa, doutor João. Vou falar por mim e pela minha região. Tá? Hoje eu estou à frente de uma delegacia seccional, nós cuidamos aí de 16 cidades, 27 unidades, ou seja, 27 delegacias, não é brincadeira. Eu tenho que implantar aí uma política criminal que ela seja meio uniforme nas 16 cidades, nas 27 delegacias. Tá? Em relação à estratégia, o que eu falei, política criminal. Então, para cada situação que vai aumentando, que eu sei que pode aumentar e que esteja aumentando na prática ou materialmente, nós nós entramos com uma estratégia pontual, usando a tecnologia da informação, a inteligência... Artificial? A inteligência policial. Policial, tá certo. Policial, né? E um trabalho de campo, enfim, várias formas, eu não vou falar especificamente quais delas, até por razões lógicas. Segurança. Tá? Por uma questão, eu não vou dar ouro para o bandido, não é isso? Mas a gente está em cima do lance. O que importa para nós, doutor João, eu já falei isso em outros programas, inclusive no seu programa. O que a gente sempre fala? A Polícia Civil é aquela que atua basicamente, ou na sua natureza, depois que o crime ocorre. Depois que o crime ocorreu, então, o crime ocorreu, a polícia civil é aquela polícia não fardada, aquela polícia que em tese não vai aparecer, aquela que é mais invisível. Sim. Invisível, ela vai cuidar do quê? Ela vai ser o Estado, vai ser a mão do Estado para reprimir esse crime. Tá certo? Sim. Então já de cara, eu falo de instrumentos de investigação. A investigação, 90% dela é da seguinte forma: eu vou do crime ao criminoso. O crime ocorreu, eu vou a partir deste crime, daquele sítio criminoso, né, daquele local criminoso, daquilo que eu posso extrair do crime que ocorreu e vou chegar até o criminoso. Ou pelo menos eu vou usar todos os meios possíveis para chegar até ele, né? E a gente vai fazer isso, e aí nós temos técnicas, nós temos aí uma tecnologia aí, nos colocada à disposição, e em função disso,
a gente está indo bem, tá? É lógico que o crime está um passo à frente, porque ele trabalha clandestinamente, a gente não. E eu trabalho de acordo com a lei, quer dizer, a Polícia Civil, como polícia judiciária, ela está sempre precisando, até por conta das normas constitucionais, do direito como um todo, né, do direito posto à disposição, a gente está sujeito aí a regras, né, coisa que o bandido, que o criminoso não tem, ele não tem regra. Bom, só para você ter uma ideia, você viu o policial militar, ele entra numa comunidade lá no Guarujá, né, salvo muito me engano, e ele está fazendo tudo certinho, mas o bandido olha e atira sem pensar duas vezes. Podia ser uma criança, podia ser uma senhora, mas ele vai lá e atira sem qualquer tipo de cautela, tá? Coisa que o policial já não poderia fazer. O policial teria que ver em quem ele vai acertar. Então, o criminoso, nesse ponto, ele está um passo à frente. Está um passo à frente. Mas mesmo assim, quer dizer, a gente trabalha de uma forma em que o não confronto, né, o não confrontar seja o nosso mote, seja o nosso objetivo. Tá? Então a gente trabalha no sentido de não haver confronto. Não haver confronto. Eu vou trabalhar com superioridade numérica, eu vou trabalhar com informações que me possam levar ao esclarecimento desse crime, tá? E aí eu posso bolar uma estratégia para prender, se for possível, o criminoso ou colher as provas que sejam necessárias. Aqui você falou inteligência policial. Exatamente. Agora, uma coisa aí, o Sandro, assim, nessa investigação, nessa estratégia toda aí, que você falou com inteligência policial, que é importante, a Polícia Civil hoje está aí, assim, desvendando crimes, às vezes até difícil. Aí eu colocaria, você tem um percentual de se conseguir desvendar a maioria dos crimes? Tem um percentual? Com certeza. Na nossa região, eu sempre coloco, doutor João, sempre quando eu venho no seu programa, isso aí está sendo colocado, inclusive na mídia, não sou eu que estou falando. Tá? Quer dizer, Bragança Paulista, a região Bragantina, está entre uma das mais seguras do país. A gente não está brincando. A gente muita gente vindo para cá por causa disso. Então, é isso. E por quê? Porque qual é a nossa função? É tornar a criminalidade em níveis suportáveis. Veja, eu não vou suportar o crime, mas ela tem que estar dentro de um padrão normal. E mais, se eu puder reduzir isso, eu vou fazê-lo, certo? Então, é muito comum as pessoas chegarem para mim e falar, mas será que é verdade? Está acontecendo crimes, sejam assaltos a residências, sejam furtos, o pessoal às vezes coloca isso furtos, tal, mas se você fizer uma comparação com outras cidades, grandes centros, não precisa ser nem tanto. Nosso nível está bem a menos. Eu posso dizer que eu estava comemorando esse mês, nós baixamos todos os índices criminais. Olha. Todos os índices criminais foram abaixados. Quer dizer, isso, infelizmente, não é divulgado e não é propagado. É muito fácil a mídia, e aquela mídia não autorizada, aquela mídia mais grosseira, aquela mídia sem a informação, mais desleal, ela favoreceu o crime, né? Dá mais ênfase no crime que está acontecendo do que o esclarecimento que se deu. Sim, verdade. Isso, posso te falar, em vários meios de comunicação, né? Principalmente esses ligados à internet, eles dão a notícia antes mesmo da gente ter conhecimento e dão do jeito que eles acham melhor, e às vezes não é nada disso, tá? Tirando isso, doutor, eu vou dar mais um fato, tá? Então, eu vou lá. No mês de fevereiro, nós tivemos uma crescente nos furtos de veículo, tá? Sim. Era uma coisa anormal? Não era uma coisa anormal. Mas havia um aumento, tá? Vou checar, o que eu faço? Qual é o meu trabalho? Eu vou ver a coisa de cima. O que está acontecendo? Tá? Eu tive lá, 15 furtos de veículos na cidade de Bragança. É muito para mim. Eu acho que não o nosso padrão teria que ser menos de 10. Não podia estar 15. Mas tá, por quê? Aí eu vou analisar boletim de ocorrência por boletim de ocorrência. E com a minha surpresa, doutor João, vários desses casos eram, por exemplo, fraudes. Sim, visando o seguro.
Olha. Golpe do seguro. Golpe. Não foi uma vez que nós vimos isso, É foram mesmo? várias vezes. Então, muitas informações, elas são falsas, elas não são verdadeiras. Aliás, eu poderia dizer, doutor João, isso aqui eu estou falando de forma inédita, tá? Que quando você fala em índice criminal, ele é feito da maneira errada, ele é feito de acordo com o boletim de ocorrência. E o boletim de ocorrência é uma notícia, em tese, do crime, mas vai ser analisado. Vai ser analisado se isso é mesmo ou não. Às vezes nem aconteceu. Nem aconteceu, Você nem falou aconteceu. Só que é fácil falar, nós tivemos aumento aí de 15, de tantos por cento em roubos. Mas será que esses roubos realmente ocorreram? O boletim de ocorrência vale tudo, a pessoa põe o que ela quiser. Né? Aí a gente vai analisar, às vezes não é isso. Eu tive um outro caso, acho que vale a pena a gente comentar, Sim. isso aqui é um bate-papo. Sim. Né? Tive um caso de um boletim de ocorrência que me preocupou muito, Sim. onde uma pessoa ela relata que ela foi assaltada à mão armada num farol, perto de uma faculdade, de um lugar onde tinham estudantes, tá? E onde a pessoa, essa suposta vítima, ela não corresponde ao roubo e a pessoa pega e atira nela. E atira nela e ela é ferida aí no ombro, sim, sim. Perto, quase que de uma forma letal. Isso veio para mim, falei, mas é isso que eu vou analisar. Tá? Esse é meu trabalho. Eu, como gestor, eu vou ver o que está acontecendo e vou pedir um empenho para determinadas investigações. Eu olho, veja, é uma coisa estranha. Nós não temos fatos dessa natureza aqui. Nós não temos roubo no farol onde a pessoa está armada. Isso não acontece. Aqui, na nossa região, isso não acontece. Pode acontecer em São Paulo. Sim, mas aqui ela pode acontecer em grandes centros, mas não aqui. Isso é algo anormal. Se isso é relatado, eu vou ver direito. Eu vou ver o que está acontecendo. Tá? Qual foi a minha surpresa, doutor João? Era mentira dela. Mentira da vítima. A vítima supostamente estaria traindo lá o seu parceiro, sua parceira, não vou agora, claro. até por uma questão ética e moral. E essa pessoa, ela vai para uma outra cidade, nessa outra cidade acontece o problema e ela, para se justificar, porque ela estudava numa faculdade que tinha logo do lado, ela pega e mente e coloca e dá essa situação. Essa situação entra para mim como roubo. E as pessoas vão ter uma falsa impressão que está acontecendo isso. E não está acontecendo. Isso é mentira. Isso não é verdade. Tá certo? Então, essa coisa, então, acontece, sim. Então, eu estou sempre batendo nisso, falando, nossa, a cidade é segura. Por quê? Porque nem tudo que é falado é verdadeiro. Hoje nós estamos, aí isso foi amplamente combatido pela polícia, pelos órgãos públicos, tal, a questão do fake news. Fake news é fácil. Implantar, divulgar, propagar uma notícia não verdadeira, poxa, é fácil. Eu tive um outro caso, que eu acho que vale a pena ser mencionado. Não, pode colocar. Foi um suposto assalto no shopping, aqui de Bragança, onde havia a notícia de que haviam levado mais de 1,5 milhão em reais, em aparelhos telefônicos, isso, e que havia, as pessoas tinham entrado com, inclusive, armas pesadas, armas longas, até metralhadoras, né, armas de tiro rápido, de repetição. Isso foi noticiado, isso aí causou um pânico na cidade. As pessoas ficaram em pânico. Isso foi numa sexta-feira, imagine. Aí chegou a vocês. Mas chegou para mim no dia. No dia. E aí nós vamos verificar que não é nada disso. E isso foi o quê? Foi alguém, né, ligado em tese a uma imprensa, pelo menos se diz, e que conta uma história para que essa história tenha uma repercussão. Quer dizer, sensacionalista. Sensacionalista, e que não é nada disso. Então eu estou causando um pânico desnecessário. E isso é recorrente. Tá? A gente luta contra isso. Entendeu? Então, eu estou vendo o Facebook, eu estou vendo o Instagram, então, olha, fulano é assaltado e tal. Verdade, você colocou bem. Então, dá ênfase nisso, mas não dá ênfase na investigação que é feita, naquilo que a gente faz para reverter isso. Tá? Verdade. Doutor Sandro, aqui nesse podcast, antes de passar para o segundo bloco, o Sandro, 2 perguntinhas assim, pontuais. A primeira coisa é o seguinte, esse trabalho todo da Polícia Civil e conseguir aí
desvendar aí, às vezes, situações da investigação competente, inteligente. Primeira coisa, isso aí afasta também indivíduos que vêm, porventura, a Bragança querer praticar algum ato aí criminoso. Isso aí afasta uma pergunta. Segundo, as pessoas ficam meio assim confusas. Aconteceu uma coisa aqui numa casa ou em determinada situação. Aí ligam para a polícia, aí eles falam, a polícia pergunta e não vem, não aparece. Então, aí é uma confusão da polícia militar e da polícia civil. Então, olha bem, as pessoas, no momento de qualquer um constrangimento, etc., pode estar acontecendo um assalto ou qualquer coisa, a polícia militar é a primeira acionada. A civil é depois. Como é que você coloca isso? Eu acho que, né, boa pergunta, isso merece até um esclarecimento. Sim, tá? isso. Bom, em primeiro lugar, eu queria elogiar as forças de segurança, tá? Isso. Quer dizer, nós estamos falando da Polícia Militar, ela é uma polícia aqui na nossa região, ela é muito eficiente. Sim. É uma polícia que a gente pode contar, queria até mandar um abraço aí para o Tenente Coronel Patrício, Sim. que é o comandante aqui da região. Comandante? Comandante de toda a região aqui, uma pessoa sensacional e nunca negou qualquer tipo de ajuda, pelo contrário, está sempre à disposição e se colocando. Queria também mandar um abraço aí para o secretário Bertin, que também está à frente da Guarda Civil e tem uma guarda que eu considero eficiente, tem uma guarda que gosta do que faz, né? E tem o nosso apoio, tá? Então, veja, no que foi colocado em relação a crimes que ocorreram, logicamente, eu não vou poder impedir, ninguém tem bola de cristal para saber, olha, o bandido vai em tal lugar. Não, a gente não tem isso, tá? A gente trabalha de que forma? E aí a polícia ostensiva. A polícia ostensiva é aquela que é fardada. Ostensiva porque ela se faz aparecer. Intimida. Ela aparece, ela vai intimidar. Verdade. Tá? Na linguagem vulgar eu sempre falo isso, né? A polícia, aquela que o ladrão olha e fala, ih, sujou. Opa, sujou. Verdade, isso. Então, não vai. Então eu vou intimidar isso. Esse policiamento, ele vai ser feito de acordo com o quê? Com o registro de ocorrências que eu tenho na nossa cidade. Então, eu tenho um mapa. Tá? Se na região central tem uma concentração de roubos, de saidinhas, tá? Logicamente que o policiamento ele vai aumentar lá, certo? Se eu tenho uma situação em bairros afastados, seja no subúrbio, tal, eu vou ter um policiamento lá, tá? Se eventualmente eu tenho em bairros nobres, eu vou ter um policiamento lá. Agora, é lógico, né? O nosso efetivo, embora seja um efetivo que tenha um compromisso, né? Ele não vai amparar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Eu vou ter um time para isso. Sim, claro. Entendeu? Então, muitas vezes, a pessoa, a vítima, ela vai se sentir desamparada, porque ela vai ligar no 90, essa ligação vai cair no Copom de Campinas, esse Copom de Campinas, que é uma reclamação geral aí, não vai ter a informação, não conhece a cidade como nós conhecemos, então vai perguntar um bairro, às vezes o bairro é perto de tal lugar, e a pessoa, e o policial que está atendendo lá não vai saber, e logicamente vai ter uma demora, tá? Mas ele de qualquer forma funciona e está indo bem, tá? Por outro lado, eu tenho uma guarda também que é eficiente, então a pessoa vai ligar no 153, vai pedir ajuda, e eles vão lá, né, vão participar dessa ocorrência, né? Mas é o que eu falei, não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. Você tem uma ordem cronológica. Nós gostaríamos de ter um policial para cada cidadão, mas isso não é possível. Isso não é possível, tá? Mas o que a gente sempre está falando, né? E aí entra a Polícia Civil, que é onde o crime ocorreu, tá? A Polícia Civil, ela pega na pandemia, ela dá um crescimento, é que nem o Juscelino Kubitschek falava, né? 50 anos em 5. Então ela faz de um limão uma grande limonada, porque ela pega a situação da pandemia, onde a pessoa não pode sair de casa, ela cria um programa em que é possível, um sistema que é possível você registrar esse BO da sua casa, do seu celular, né, do seu laptop, tá? No conforto do seu lar, ou no trabalho que você está exercendo, e você pode registrar a sua ocorrência. Então, ela dá essa oportunidade para a pessoa fazer. E mais,
né? Quando a pessoa registra essa ocorrência, ela é praticamente automaticamente ou imediatamente ela está vindo para nós. Esse boletim vai ser validado e vai ser dado para o delegado de polícia para que ele tome a providência que ele entender cabível. Tá? Então, nós demos essa situação para a população. Tá? A gente tem que crescer de acordo com a tecnologia. Tá? A gente tem que fazer mais com pouco. Isso é otimizar o serviço. Otimizar. Mas, nessa toada, doutor João, eu vou fazer até uma propaganda que não é minha, né? Da Polícia Militar, que é a Vizinhança Solidária. Vários bairros daqui, abraçaram a Vigilância Solidária. Tá? Onde tem todo um vizinho cuida do outro. Cuida do outro. Um vizinho cuida do outro. Então, quer dizer, a gente está usando da criatividade, né? Dessa iniciativa para que a população se sinta mais segura e que um possa confiar no outro. Né? E tentar evitar precisar imediatamente daquele policial, porque eu não vou conseguir atender, ele vai reclamar. Então, a gente tenta fazer com que o sistema de segurança ele funcione, ainda que com menos. Tá certo. Olha, doutor Sandro Montanari Ramos, ele é o delegado seccional. E aí faz um trabalho, tem feito um trabalho brilhante. Nós vamos fazer o seguinte, vamos a um breve intervalo e tem muitas perguntas ainda aqui para a gente. É um bate-papo com o doutor Sandro, ele colocando as coisas assim bem claras e bem ponderado. Um homem cauteloso, mas ativo. É isso aí. Já, a gente volta.